Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o seminarista Manuel Neto, da Arquidiocese de Goiânia. Gostaria de partilhar com você o Evangelho de hoje. Está lá em São João, capítulo 11, versículos de 45 a 57. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceram com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado a seguinte ordem: se alguém soubesse onde Jesus estava, deviam comunicá-lo, para que o prendesse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus não andava mais em público no meio deles. Vemos aqui uma atitude de Jesus diante do perigo da morte que se aproximava. Jesus decide se esconder dos fariseus. Mas não estava previsto que ele entregasse a sua vida? Vemos aí um aspecto da teologia de São João, do Evangelho de São João, em que ele menciona constantemente que ainda não era chegada a hora. E esta não é a única vez em que Jesus se esquiva dos seus adversários, dos saduceus, dos sumos sacerdotes. Jesus, nós lemos até em evangelhos de dias anteriores, Jesus foge do apedrejamento que as pessoas queriam fazer contra ele. Lemos também no evangelho de São Lucas que quando Jesus foi a Nazaré, os judeus queriam empurrá-lo do ponto mais alto da cidade e Jesus fugiu deles. Ainda não era chegada a hora de Jesus entregar sua vida. E como ele próprio fala: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Então não dependia da perseguição dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei, dos sumos sacerdotes. Não dependia deles a morte de Jesus. Porque essa entrega da vida de Jesus não estava num plano humano, e sim num plano de salvação. Estava inscrita na história da salvação da humanidade que o Pai escreveu, e que Jesus era o consumador dessa história. Na plenitude dos tempos, ele deveria entregar a sua vida, mas não por uma causa sociopolítica, e sim
pelo Evangelho, e sim pela nossa salvação. E essa entrega não seria por uma simples inveja ou por uma perseguição, mas sim Jesus iria entregar a sua vida em obediência ao Pai. Mesmo sendo filho, ele sabia o que era obediência, nos diz a carta aos Hebreus. Então, é a partir dessa obediência, tendo como fim, como termo, a nossa salvação, é que Jesus iria entregar a sua vida. Neste Evangelho, Jesus também nos ensina o verdadeiro sentido do martírio, que não está na entrega ideológica, não está na entrega a qualquer custo da nossa vida. A nossa vida, nós não devemos aí ficar procurando quem nos mate. Não, a oportunidade tem que surgir, porque o martírio não é um ato humano, o martírio é uma graça, é uma escolha de Deus. Assim como o Pai elegeu o seu Filho para morrer na cruz por nós, o Pai também escolhe, o Pai também concede o dom a muitos homens e mulheres na história da humanidade para entregarem a sua vida. Assim foi com Santo Inácio de Antioquia, assim foi com São Lourenço, assim foi com Santa Cecília e tantos outros mártires da história da igreja, São Policarpo. Eles foram escolhidos para entregarem a sua vida livremente, dando testemunho do Evangelho. Aí está a palavra martírio, que vem de martiria, do grego, que significa testemunho. Dá testemunho da verdade. Foi assim que Jesus fez. Ele deu testemunho da verdade que o Pai revelou desde a eternidade. E que, infelizmente, por uma dureza de coração, os saduceus, os mestres da lei e os escribas não acolheram essa verdade. E por ver que Jesus estava levando muitas pessoas à fé, por ver que a situação deles de controle estava ameaçada, eles tiram a vida de Jesus. Mas essa vida é tirada a partir da livre entrega de Jesus, por obediência ao Pai e por amor a nós, Jesus entrega a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.